Vamos começar então com o nosso pensamento do dia. Paula, a gente tem um pensamento do dia para vocês desenvolverem, porque vocês são mais inteligentes. Na vida é preciso muito cuidado com o que ouvimos. Há mentiras cativantes e verdades sem graça. Isso costuma confundir a razão. Nossa, mas tá muito filosófico isso aqui. Nossa, mãe. Vai que é tua. Não, tá filosófico, mas é muito propício para esse momento. É muito propício, eu pensei a mesma coisa. Rio Grande do Sul, as pessoas, assim, falando tanta besteira, tanto oportunismo, com pessoas mal intencionadas usando politicamente isso que está acontecendo lá, que é agradável ideologicamente para quem escuta. Mentira Então, cativante. se eu sou de um lado do espectro político e aquela crítica ou aquela mentira ou aquela desinformação me agrada em algum lugar porque mostra que eu tô do lado certo, eu vou espalhar aquilo, eu vou levar aquilo adiante, né? E a mesma coisa se for ao contrário. Então, muito oportunismo. E aí é que tá, né? Fica a dúvida, Urian, porque é o seguinte, a pessoa que ajuda, que utiliza uma rede social para fazer uma doação, se utiliza ali muitas vezes para se promover, mas ela também não está angariando mais pessoas para fazer uma doação. Então, assim, fica esse outro ponto também, aí fica a dúvida para quem está nos assistindo também, né, para vocês também, porque existe o lado do oportunismo, mas existe o lado também de utilizar a imagem para poder angariar mais doação, mais gente. A pessoa é conhecida, ela trazer para mais pessoas. Exatamente. Ficaria um 50-50 aí, o que você acha? Eu só não queria que isso essa ajuda tornasse publicidade. Essa coisa de capitalizar em cima disso. Os políticos estão querendo fazer isso, os influencers estão querendo fazer isso, todo mundo está querendo tirar uma lasquinha dizendo assim, eu ajudei. Né? Ontem nós falamos sobre assim, havia uma moção para se bater palma pro Luciano Hang, porque ele ajudou. Eu falei, mas ele não fez mais do que obrigação? Exato, Felipe Neto ajudou, não fez mais do que obrigação? Qualquer um que ajuda não faz mais do que obrigação. E às vezes aquela pessoa mais humilde que ajuda de forma silenciosa e não postou a foto do recibo. E é bíblico, inclusive. Mão direita e mão esquerda. Exato, é bíblico, inclusive, né? A mão direita faz, a mão esquerda não faz. Né? Não veja, não fale nada, é verdade. É isso, aquele que ajuda não fale, não conte, enfim, ajude, né? Por um lado, mostrar, eu acho que isso pode estimular as outras pessoas, então tem esse lado, e acho que a gente acaba sendo tocado e até, de certa forma, chama uma obrigação, né? Você vê, os outros estão ajudando, se eu tenho alguma condição, por que não ajudar? Mas, por outro lado, tem essa questão de autopromoção e até eu estava vendo recentemente por conta aí dessa tragédia que falaram que justiça é você dar pro outro o que é do outro e caridade é você dar pro outro o que é seu, né? É verdade. Então, acho que a gente precisa... deve ajudar, sim, com certeza, isso eu nem coloco em dúvida, tem que ajudar. Agora, essa questão de divulgar ou não e como divulgar... acho que acaba também indo um pouco do julgamento pessoal de cada um, né? Exato. Doutor, olha lá, já vem ele falar o contrário. O meu grande problema, pelo menos o que me afeta na cabeça, é a ideia da mediocridade. Se eu tivesse alguém do outro lado ouvindo e vendo o que está acontecendo, a divulgação do que eu faço, o que eu deixo de fazer... essa pessoa ela não seria seduzida pelo bem ou pelo mal, ela teria sim um comportamento diante de uma verdade e não de um senso comum. Sim. Eu fico preocupado com isso, com a falta de poder de medida daquilo que está se dizendo e veiculando. Aí entra naquela questão de regulamento das redes sociais, né? Enfim, aí é um ponto bem complexo também, mas existe um outro ponto aqui que é esse aqui, né? É uma arma, né? Então, perigosíssimo. Né? Então... eu acho importante essa questão da gente, hoje você ajuda com mais facilidade, porque a gente tem um jeito de ajudar, mas o que deve ser lembrado disso, que o brasileiro dá show nessa questão de solidariedade, isso é importante. Sim, olha, o ano passado nós tivemos uma tragédia, não foi tão grande, mas foi horrível também, em São Sebastião. Nós tivemos uma ajuda muito bonita de todo o povo, de todo o Brasil e tal. Agora nós estamos vendo de novo, quanto for necessário, o pessoal vai ajudar, não vai questionar e vai estar ali ajudando. Isso é muito bonito. O pessoal sempre. Isso o Brasil, eu acho que é exemplar nisso, exemplar. Se for para ajudar, vamos ajudar mesmo. Tem muita coisa para a gente falar. Olha, a enquete de hoje é sobre a história, sobre história. A Declaração Schuman, né, comemorada a 9 de maio para celebrar a paz e a unidade de qual continente? Continente europeu, continente americano? Schuman
Schumann, né? Celebrado. Atenção, você vai participar com a gente no nosso Instagram oficial. Vote no Instagram, aí, @programa Bendita Hora. Declaração Schumann, celebra a paz e a unidade de qual continente? De qual continente? Você sabe? Eu achei que já estava fácil quando eu pensei que eram 5 alternativas, mas ainda o programa foi bonzinho e deixou só 2 alternativas. Só 2. É verdade, qual continente? É verdade. Eu sei. Ele ali, ó. Vamos lá. Eu tô achando. Você. É verdade. Uriano vale. Vale. Eu sei, não vale. hoje vai ter um evento, inclusive, que eu fui convidado no final do dia em São Paulo. Por causa disso. Olha. Tá vendo? Informações Olha. privilegiadas. Tá vendo? Mas eu não sabia que era essa a pergunta, não. Mas foi ele que sugeriu, tá vendo? Foi ele que sugeriu. Muito bem. Deixa eu ir lá, eu já volto aqui pra gente continuar, começar a conversar, aliás. Tomando café. Se tiver um tempinho. Claro que tem. Viu? E o café, tá bom? Tá uma delícia. Já tô aqui com um doutor? cafezinho. Eu sempre falo aqui. Tá tomando com açúcar ou sem açúcar? O meu com um pouquinho de açúcar. Aê, até que enfim, uma pessoa sensata veio nesse Eu programa. não esperava isso de você. Não. Que é isso? Não. Aquela bobagem. Você tem que sentir esse café. Isso é bobagem. Não, É eu crime. tomo sem açúcar também, mas quando tem possibilidade de colocar um pouquinho de açúcar, eu coloco. Não, põe sim. Coloca, é gostoso. Olha aí. Vamos lá, primeira notícia aqui pra gente. Essa é pesquisa Quest aqui, ó. 64% acredita que tragédia no Rio Grande do Sul tem ligação com as mudanças climáticas. Não era uma porcentagem... 96%... Aí, ó, não era maior. 96% acredita que os fenômenos naturais têm aumentado de intensidade nos últimos anos. A margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, isso é uma boa notícia, porque as pessoas começam a acreditar na questão do aquecimento global, nas mudanças climáticas. Começam a acreditar. Não é possível que a gente, de repente, vai ficar nesse obscurantismo até quando? Até quando? É verdade. Isso é maravilhoso em um momento no qual a gente vê a palavra negacionismo em alta. A gente achava que isso tinha passado, né? Mas é uma palavra que está em alta justamente por causa de eventos diferentes. Então a gente viu, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, negacionismo na política, com diversos sistemas eleitorais sendo questionados, com a confiabilidade desse sistema sendo colocado em jogo. A gente viu esse tipo de negacionismo na saúde, no caso da pandemia de Covid-19, com as vacinas sendo atacadas, e isso acontece também em relação ao meio ambiente. E em um momento no qual existe sim um consenso científico de 97% dos cientistas de que o homem acelera as mudanças climáticas. Então é muito importante que a humanidade, pelo menos o Brasil, mostre que está caminhando para o lado de acreditar e moldar suas opiniões com base na ciência. Exatamente. Uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul, inclusive, não dá pra gente brincar de polarização também, né? Dá pra gente brincar de lado direito, lado esquerdo, Isso lado A, mesmo. lado B, time Isso azul, mesmo. time vermelho, né? Assim como a gente falou, o brasileiro ajuda, é importante a gente pensar em ajuda nesse momento e não nessa separação, nessa divisão. As mudanças climáticas, elas são uma realidade. São realidade. E mudança climática não é também a pauta para a gente falar que é de esquerda ou de direita. Exato. Que, ó, A é gente de vive, ciência. a gente respira. Então, e é pauta científica. Científica. Exatamente. É igual o Yuri falou, a questão das vacinas. São coisas assim que não é da cabeça de ninguém. Tem comprovação, tem estudo que mostra, tem dado que mostra. Então não é achismo. Eu não gosto dessa Não é opinião. Isso não é opinião. Essa chuva, inclusive, no Rio Grande do Sul, é importante a gente destacar que ela não foi vista em áreas ali do sul do Brasil desde 1941. Então, isso diz Olha como é 41. histórico. É Olha verdade. como é histórico. Ela é maior do que a chuva de 1941. Ela provocou um volume ainda maior do que a que ocorreu naquele ano. E a mudança, essa mudança climática, a gente percebe, né? Porque as pessoas às vezes têm aquela senso comum. Mas eu tô sentindo frio. Quem disse que tem aquecimento global? Ele faz a tal da ideia de clima é uma coisa e temperatura é outra, pelo amor de Deus. Sim, clima e tempo são duas coisas diferentes. Clima e tempo são duas coisas diferentes. Exato. O tempo hoje está frio, mas não é questão de clima, é mudança climática. Nós temos uma mudança climática. É importante isso, padre, que você falou. Também. São duas coisas diferentes mesmo. Só para concluir o que o padre falou, previsão do tempo é a previsão de hoje, o tempo de hoje, o tempo de amanhã, o tempo de depois de amanhã. O clima, uma previsão climática é daqui a um mês, 2 meses, 3 meses. Você é meteorologista também? Sempre trabalhei com tempo e clima, padre. Então, é verdade, Sempre. Olha, então, estou no momento exato aqui. Ah, Vocês tá me vendo? chamaram no contexto aqui para falar sobre essa situação que... Antônio Siqueira.
Primeiro que tem uma fachada de hipocrisia gigante quando a gente ouve essas coisas. Por que as pessoas acreditam nisso, que de fato é verdade, e elas não tomam nenhuma ação diante de tudo isso? É verdade, é verdade. Então não adianta nada eu dizer, puxa vida, o açúcar, o café tem que ter açúcar, não tem. falar de mim, não. Mas não faz nada para poder contribuir de forma positiva. Exato. A questão o problema climático, ele é evidente, tanto é que eu vou lançar um livro no final desse ano. É a comparação da Laudato Si com tudo aquilo que a ciência diz. Se falou muito da ideia do greenwash, que o Papa aproveitou a esteira para poder falar de meio ambiente. Isso é uma bobagem gigante, porque desde antes de 1900 já se falava sobre a questão de bem comum e outras coisas. Laudato Si é uma encíclica do Papa sobre a ecologia, viu, gente? Então, o que é importante a gente dizer? A ciência está aí, mas eu não posso explicar uma questão como essa do Sul apenas por uma questão estritamente de mudanças climáticas. Muitas camadas, né? Tem muita coisa. Tem efeitos coincidentes, tem o El Niño. A enchente já acontece naturalmente dentro de uma certa previsibilidade. Isso. O que nós temos é uma questão de um exagero em todos os aspectos. É contribuição multilateral. El Niño, e para quem não sabe, El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, aquela porção equatorial, né, doutor? E tem outros oceanos aquecidos também, né? Não só essa parte, são vários oceanos mais quentes contribuindo para que essa chuva aconteça também. O rio amazônico, essa nuvem amazônica que chegou até o centro, formou-se, na verdade, é um cinturão que não deixou a chuva se espalhar. O famoso ela bloqueio, ficou né? Concentrado no Rio Grande do Sul. Outra coisa, de vários fatores, uma coisa a gente não pode deixar de destacar, que um dos grandes fatores e dos piores é a intervenção do homem. A gente sabe, desde quando a gente estuda história, a gente lembra lá que o Heródoto falava que o Egito só existia por causa do Nilo. A dádiva do Nilo. Então, o que acontecia? As pessoas respeitavam, ninguém construía do lado do Nilo. O Nilo enchia todo ano, inundava tudo, fertilizava a terra, eles iam lá e plantavam. Ninguém ia colocar uma casa, construir uma pirâmide, uma coisa e tal, onde se plantava. Essa intervenção humana, ela é feroz hoje, porque o rio tem a área de várzea, eu estou falando, você entende muito mais do que eu, porque você é mestre em tecnologia ambiental, área de várzea, e nós vamos e construímos na área de várzea. Construímos. Basta ver aqui em São Paulo. São Paulo, nós temos uma rodovia, uma marginal, é do lado da área de várzea do Rio Tietê. Só ver o tamanho do ATI, aquilo é uma excrescência, né? Então, essa intervenção humana, ela é muito terrível. Sim, mas o que explica 1941, o nível de alagamento que teve com toda a permeabilidade existente? Então, quer dizer, nós não podemos reputar somente a mudança climática. Nós temos a mudança climática como um grande fator. Não se explica por si, mas de fato ajuda. A questão da frequência tem a ver, né? Porque a gente olha porque aconteceu há 6 meses ou um ano atrás, que aconteceu tem sido mais frequente, inclusive no Rio Grande do Sul. Sim. E aí isso, eu acredito... Um ano atrás já houve um problema muito sério lá no Vale do Itajaí. E depois essas... Desculpa, no Vale do... Taquari, perdão. E essas coisas também volta e meia a gente vê... Como que é? Ciclone extratropical. A gente não escutava isso falar no Brasil sobre isso, né? Ciclone e tal, é aquela coisa. E há uma mudança muito grande, né? Ah, sim, com certeza. Mas cada um tem que fazer sua parte. Tem que fazer. Tem que parar com uma série de coisas e começar com outras. E aí eu te pergunto, como que, aproveitando que você está puxando esse assunto, como que você tem visto a ação do governo em relação a essas questões ambientais? Oportunista. Está cheio de gente oportunista. Quantas verbas vão ser abduzidas em todo esse processo? Quem é que fez alguma obra efetiva lá no Rio Grande do Sul contra enchente? 1, 2, 3 cidades e todo mundo recebeu dinheiro. Dá para culpar só a chuva, né? Não. Os deputados no Rio Grande do Sul, uma só destinou a verba dela para a contenção de enchente. Uma só. Que é uma deputada do PSOL, E é algo que tem que ser feito não só, né, a gente tomar água no canudinho de papel, mas inclusive na política. Então, eu acredito que é um debate que a gente tem muitas dificuldades no Brasil na educação, na segurança, na saúde. Então, é quase
um exagero, quase você se colocar numa posição de esquerda, você querer discutir mudanças climáticas, mas não é isso. Precisa algo assim acontecer para isso ser trazido para o debate público efetivo em um ano de eleição, Mas principalmente. sabe o que parece? Parece que questões ambientais não vende para político, né? Então, o político não utiliza isso no discurso dele. Não. O político não utiliza isso. Vou destinar verba para questões ambientais. Será Não que tem é fulano, evidência. Zé, a Maria... Não, isso é Pois antigo. Gente, isso é antigo. Os prefeitos. Imagina, antigamente se falava, o prefeito falou, não vou mexer com esgoto. Não vou fazer esgoto na cidade, porque esgoto você enterra, ninguém vê. Esgoto não traz voto. Não traz, porque Traz voto. você enterra, você tem que fazer uma coisa, você tem que colocar coisa que todo mundo vê, faz um... Mas eu acho que Chama um show, faz show que chama. Desse por jeito. isso que é importante a gente falar esses assuntos aqui, porque as pessoas que votam para que passem a cobrar esse tipo de coisa. Então, para que Mas o parece político que que o se brasileiro preocupa esquece, né? com a causa ambiental, para que isso passe a trazer votos, né? É que a causa ambiental não poderia ser chamada causa ambiental. Sim. Existencial. Ela é exatamente. Sobrevivência, né? É muito mais. Muito mais. Sobrevivência. Pessoal participando com a Marli Gomes, boa tarde para todo mundo, para todos os convidados, para Juarez, verdade, eles querem aparecer na mídia, Maria Salomé, boa tarde para Juarez, sua bênção, abençoe, né, sempre, aqui ó, de segunda, quarta e quinto programa, sim, é gostoso demais, Maria Salomé falou assim, Deus abençoe a todos na mesa, Andréa Pereira falou, vamos torcer para que eles ponham juízo na cabeça e ajudem, sim, são seres humanos que precisam de ser ajudados. A Marli Gomes falou, nossas tardes ficam mais alegres com o programa Bendita Hora, e também disse que questões climáticas estão mudando também no Brasil, temos que ficar atentos, isso mesmo, muito bem. Pessoal participando com a gente, dá licença, nossa, já para o intervalo, meu Deus do céu, olha aí, pelo amor de Deus, Paula Nobre, olha aqui, a gente termina o programa sempre, 1h15, uma coisa, vai terminar o programa. Sempre a gente termina o programa com uma música que alguém escolhe. Você escolhe a música hoje, que você gosta, qualquer uma música. Você jura mesmo? Qualquer música, Gente, eu vou passar muita vergonha Não, pode agora, falar. mas eu vou falar mesmo o que eu gosto. que você não gosta? é pra vocês darem risada, gente. Não prometo. Sertanejo. Olha, não, eu sou apaixonada pelo Fábio Júnior. Fábio Júnior, ótimo. Muito nova, gente. Ótimo. Eu amo o Fábio Júnior. E uma música Então pode ser específica o dele? Quequiado Fábio Júnior. O Quequiado, Fábio Júnior, meu Deus. Nossa, mãe, você não tem idade pra gostar do Fábio Júnior. Mas Gosto tudo bem, desde nova, Olha, desde ela muito quer ganhar uma novinha. rosa. Ah, é verdade, Quer você uma tá com rosa, Roberto Carlos. gente. Fábio Júnior dá Ai, rosa Fábio também, Júnior não também dá? Da rosa também, joga rosa. Você Meu já sonho foi era em show? casar com o Fábio Você já Júnior. foi? Já É? tem vários shows, vários. Meu Deus, Fábio Júnior, já casou várias vezes, mais uma vez. Não dá. Um pouco passa a Gretchen. A gente, é verdade. Gente, mas a música- sério, Fábio Júnior, quero mandar um beijo. Sou apaixonada Beleza, mesmo pelo trabalho do Fábio beleza. Júnior, gente. Muito bom. Amo. A gente vai pro intervalo e volta rápido, viu? Voltamos aqui, olha, no Bendita Hora, esta mesa maravilhosa, decepcionante com a doutora Amanda, que não tomou café. Ela falou assim, não conte pra ninguém que eu neguei o café. Conto, ela não aprendeu a Sendo tomar desmoralizada, ao Desmoralizada, ao vivo. vivo. Só porque eu não tomo café, gente. Toma café? café. Não toma, Como? é absurdo. O que fazer, né? Só porque eu não tomo Você não mesmo, gosta. entendeu? Não tem nenhum... Café é motivo de debate, viu, padre? É verdade. É motivo de debate. Escurece os dentes. Não, mas não é por isso, não. É só porque o sabor não o me... sabor. Agora, eu tomo muito leite. Ai, Toma leite, é? Leite eu tomo bastante. Chá. Chá eu não gosto. Não. Tomo, mas não gosto de faço chá. questão. então, Não, você gosta de chá? Todo tipo. do tipo Possível. também. Eu queria, toda vez que eu assistia aquela The Crown, aí eu queria sempre fazer igualzinho eles tomando chá toda hora, Ai, assim, eu muito não boa essa conseguia. série. Ah, Boa essa série. boa, né? Muito boa. Muito boa mesmo, nossa mãe. Vamos lá. Então vamos aqui, ó. Procedimento que muda a cor dos olhos, pelo amor de Deus, viraliza nos Estados Unidos. No Brasil, o procedimento não é regulamentado para fins estéticos em pessoas com visão saudável. Isso é, não é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina para essa finalidade. Para isso existem lentes de contato colorida. Olha que a mudança do rapaz. Doutora Amanda, as pessoas mudam a cor? Primeiro explica o que é a cor, o que dá cor no olho. Então vamos lá. O que dá a cor no olho naturalmente é a íris, que pode ser castanha, pode ser verde, pode ser azul. Na verdade, a estrutura dela é a Todo mundo mesma. aqui tem olho castanho, preto que é uma... Preto. né? Castanho escuro, eu acho, né? O que muda é a quantidade de melanina que vai ter depositada nessa íris. Agora,
o que essas pessoas estão fazendo não é um procedimento que muda a cor da íris. É um procedimento que se chama ceratopigmentação. Aliás, eu amei que foi esse o tema escolhido. Sei. Eu estava falando aqui para Paula que faz 2 meses eu comecei um canal no YouTube. Como se eu já não tivesse um monte canal de no coisa. YouTube. Vamos lá, o canal no YouTube dela é... E o primeiro Doutora tema que eu Amanda escolhi... Sanches. É tudo doutora Amanda Sanches. Tudo O doutora YouTube, o Amanda Instagram é tudo doutora Amanda Sanches. O primeiro tema que eu escolhi para falar foi esse da ceratopigmentação. Ceratopigmentação. Que nada mais é do que uma tatuagem que é feita na córnea. Então, a córnea é a parte, como se fosse o vidro do relógio. Então, é uma cúpula transparente na parte mais externa do olho. E ela está na frente da íris, que é a parte colorida. Então, se você pintar a córnea, se você tatuar a córnea, você muda a cor do olho, não porque você mudou a cor da íris, mas porque você colocou ali na frente uma outra cor. É superficial. É mais superficial. A íris continua lá, castanho. Sim, castanho, sim. E aí botou... Tem uma pintura na frente dela numa estrutura que era transparente. Só que por que não é aprovado para fins estéticos? E assim, eu sou super a favor de fazer algum procedimento estético se a pessoa tem um incômodo. A gente até já fez no outro formato do programa sobre oculoplástica, cirurgia de pálpebra, né? Isso. Então, não é que eu sou contra coisas estéticas de forma alguma, mas o Conselho Brasileiro de Oftalmologia não aconselha, não orienta, né, contraindica que isso seja feito, porque todo mundo já deve ter ouvido falar que a gente precisa fazer exame do fundo do olho. Isso. Dilatar a pupila para examinar a retina, né, o mapeamento de retina. E o exame do fundo do olho, se vai operar, precisa fazer. É verdade. Muito. Pacientes que têm diabetes, paciente que tem pressão alta do sangue, né, hipertensão arterial, e mesmo quem não tem nenhuma doença, precisa fazer o exame do fundo do olho periodicamente. Com coisa não dá para ver o fundo do olho? Não dá para ver direito. Por quê? Porque se a gente imaginar que a córnea... Vou fazer aqui uma analogia que me veio na cabeça agora, tá? A gente imagina que existe uma porta, você quer olhar dentro da sala pelo buraquinho da fechadura. Aí você vê só um pedacinho, só aquele pedacinho que você consegue ver pelo buraquinho. Quando a gente dilata a pupila, é como se essa porta passasse a ser uma porta de vidro. Você tem muito mais espaço para enxergar lá dentro. Só que aí você vai lá e pinta essa porta com uma tinta que seja opaca. Ou seja, você continua só conseguindo olhar pelo buraquinho da fechadura. Mas você falou que não é para fins estéticos, mas tem outros fins que pode usar isso aí? Tem um fim estético e que aí sim é regulamentado, mas é para as pessoas que já têm o olho cego. Então, são pessoas... Não todo olho cego vai ser visível, que vai ser perceptível quando a gente olha que é cego, mas algumas vezes o olho ele entra num processo de atrofia, que é aquele olho cego que vai ficando esbranquiçado. Sei. Aí pode fazer tipo Nesse uma tatuagem. caso, já não dá mais pra... A córnea ela já não é mais transparente, ela ficou opaca, ela ficou esbranquiçada. O olho já não enxerga mais, então a questão da gente fazer o exame do fundo do olho para poder tratar e prevenir as causas de cegueira que sejam evitáveis, aquele olho já é cego. Então, nos casos de olhos cegos, para ter uma aparência estética melhor, porque a gente sabe que isso às vezes acaba causando vários estigmas, às vezes até dificuldade para arrumar emprego, enfim, uma série de questões pelo aspecto do olho cego esbranquiçado. Então, para esses pacientes, sim, é possível fazer, inclusive com resultados muito bons, tem hospitais que fazem. Então, agora, quando a gente fala que nem tá ali para fins estéticos, é tipo, eu tenho o olho castanho, eu quero ter o olho azul. E aí eu vou lá e faço essa tatuagem. Esse moleque aqui, ó, ele é daqueles que faz o beiço dele também. O beiço dele é de... Aqui, ó, tá vendo? O beiço dele é também de botou beiço também. Mas, padre, a pessoa tem aqui, que fazer o que se sente bem, desde que seja com segurança. Com segurança, que seja sem prejuízo para a saúde. Gente, principalmente mexendo com a vista. Pelo amor de Deus. Não dá pra ir em qualquer esquina e pedir pra fazer uma tatuagem nos olhos. Não é reversível. Não é reversível? Não é reversível? Não é reversível. Sem contar que se a pessoa for feia, ela vai ser feia igual, só que... É verdade. Gostei. Sinceridade, não é mesmo? Agora, essa coisa... por que eu quero ter o olho verde, o olho azul? Por que é uma coisa meio assim... Uma coisa aqui, porque aqui é menos comum. Se você for para outros países em que o comum é ter o olho azul, eles adoram o olho castanho, porque a gente sempre quer algo diferente, né? Tem essa coisa também. E ver aquela mulher do beição, seu Rodolfo que botou... Você viu?
maior beiço eu do vi, mundo, você viu? vi. 2 salsichas. Eu amo que ele fala ao- beiço. Mais uma notícia aqui, ó. Vocês não param de falar aqui quando eu saio. Esses... Mal, Padre, inclusive, né? padre, Olha. deixa eu falar uma coisa pro senhor, padre. Eu tava conversando aqui com eles, né, quando você tava ali. E aí falei o seguinte, doutora, observe meus olhos. Por que os meus olhos têm essa volta branca? Tem mesmo. Que hora que Eu tem? falei, é algo prejudicial? É algo que vai dar trabalho pra verdade. mim? É algo que vai dar problema pra mim no O futuro? que é isso? Não vai. Ó, tá você não tem noção da risada que foi nessa mesa desses caras aqui. O que é? O que é É isso? uma coisa que chama alucenil. E aí eu fiquei Ai, com meu um Deus pouco do de céu. dificuldade de como falar. eu ia explicar isso. Se falar que eu tô velha, ela Não, fica Alice- Mas não é isso, não é isso. É do envelhecimento do olho. Em Normal. algumas pessoas acontece, Algumas mas não pessoas. traz Olhar pra nenhum câmera. prejuízo. Gente, Olhar pra interessante, câmera. mas deixa... Parece até que você fez uma tatuagem. Não, ela falou que ela vai tatuar escuro por cima. Eu falei que É não o mesmo vai, médico. na não. roda. É o mesmo médico, mesmo Não médico. vai, não. Ó, olha pra câmera, se o pessoal tá olhando. Alucenil, isso Não dá pra ver. Como que é o nome, doutora? Alo, Alo? com H, né? De alo. Isso, de Senil da idade. idade. É. Dá pra né? Coisa ver? mais deselegante o doutor Amanda. Coisa doida, né? Mas eu ia inventar. Mas no seu é halo juvenil. Juvenil. É, isso Obrigada. Juvenil. Obrigado, Urian. Putin alerta para o conflito global. De novo esse Putin. E diz que não permitirá ameaças à Rússia. O presidente russo fez discurso na Praça Vermelha enquanto os russos comemoram o aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O presidente Vladimir Putin acusou o Ocidente, nesta quinta-feira, de arriscar um conflito global e disse que ninguém teria permissão para ameaçar a maior potência nuclear do mundo. Urian, existe essa ameaça mesmo ou é coisa da cabeça dele? Existe essa ameaça, é algo que quase aconteceu em 2022, é pouco falado. A Rússia tem uma doutrina militar, que são basicamente regras que ela diz quando ela usaria ocasionalmente uma arma nuclear. E é importante falar também que a Rússia é o país que tem mais armas nucleares no mundo. São mais ou menos 12 mil no planeta, sendo que mais de 6 mil são Mais da que Rússia. Estados Unidos, mais que Estados mais- Unidos. É. E isso acontece em um momento no qual as armas como um todo no planeta estão aumentando. Então, a China, por exemplo, está triplicando o número de armas nucleares até 2035. A Rússia moveu, pela primeira vez desde o fim da União Soviética, armas nucleares para fora do seu território. Então, hoje, ela tem armas lá em Belarus, por exemplo. Sei. E agora, nos últimos dias também, estava ali testando ou falando que ia testar os seus lançadores de armas nucleares táticas. Então, existe sim... o mundo está vivendo um período nuclear mais perigoso. E eu estava falando da doutrina militar russa, né? Quando que eles usariam uma das situações seria se a Rússia tivesse o seu território, a sua integridade territorial ameaçada. E como a Rússia anexou 18% do território da Ucrânia, o que acontece? A gente viu que a Ucrânia está tentando recuperar parte desse território. E quando a Ucrânia ataca esse território roubado pela Rússia, é como se ela estivesse atacando a Rússia, de acordo com essa doutrina militar. Então, em 2022, houve um período no qual os Estados Unidos tiveram que pedir que a China e a Índia intercedessem. Então também era para reforçar o pedido para a Rússia de que não fizessem o uso dessas armas nucleares, porque a Rússia estava perdendo muitas batalhas ali em Kharkiv, ali algumas regiões, e estava tendo seu território, entre aspas, atacado também. Então a gente chegou muito perto disso, tem ameaçado agora e vai fazer testes nucleares com armas nucleares táticas em seu território. São armas menores, não são como aquelas usadas em Hiroshima, Nagasaki, que são armas muito grandes, de um poder de destruição enorme. São armas para o campo de batalha, mas que podem ocasionar um novo tipo de resposta. Então, qual que é o perigo de você usar uma arma nuclear tática? Do outro usar também. E você usar uma maior e o outro vai escalando até que
chegue a um conflito nuclear. Mas isso a gente podia chamar de Guerra Fria já? Voltou aquela coisa da Guerra Fria ou não? Existe uma situação de Guerra Fria no sentido de que hoje o que poderia levar a um conflito generalizado global seriam os conflitos entre as grandes potências. Qual que é a semelhança entre o que acontece hoje e o que acontecia até o começo da década de 90? Que era um mundo dividido aí entre uma disputa entre União Soviética e Estados Unidos. Hoje fala-se uma Guerra Fria 2.0 porque tem Estados Unidos de um lado e União Soviética e Rússia, desculpa, mas com comportamento de União Soviética, e China do outro lado. Então nós temos duas potências de lá e uma potência, mais ou menos Ocidente contra Oriente, essa coisa. E mais perigoso porque são mais variáveis, com armas muito mais poderosas e com menos acordos. Então, muitos acordos que existiam até então para pacificar de certa forma, então, tanto é um acordo como o New START, que permitia que os Estados Unidos inspecionassem as armas russas e vice-versa, a Rússia saiu desse acordo. Não existe, né? Aquelas hotlines, que eram aquelas linhas que permitiam comunicação direta entre um país e outro, cada vez existindo menos também. Então, o mundo, nuclearmente falando, está mais perigoso. Então, a ameaça de conflito entre China e Taiwan, Irã, aí com uma capacidade muito próxima de enriquecer urânio para poder produzir as próprias armas nucleares. E aí, o que acontece? Se o Irã tem arma nuclear, a Arábia Saudita vai querer ter arma nuclear. Israel não assume que tem, mas tem. Então, quanto mais países tiverem, mais perigoso se torna também. Quando apenas 2 tinham, era mais seguro porque as chances de usar eram menores. Perigoso. Mas é um grande jogo de pôquer que a gente assiste. Desde então, eu não vejo, eu já tenho mais passado do que futuro, né? Não sou como... Isso não é, pelo amor de Deus. Triste isso, falar isso. E não tenho halo... Perdão. Não tem halo senil. Mas Não tem halo senil. Você exposta pra sempre por isso, gente. Um halo senil, né? Senil. Gostei. Então, o que a gente percebe, quer dizer, isso, sem dúvida nenhuma, acho que tem muita mentira atrás de tudo isso. Eu acho que todos esses acordos, eles nunca foram respeitados. O que tem essa coisa de tanta transparência, a gente não tem na nossa casa, conosco, com as pessoas que estão perto da gente, entre essas estruturas gigantes. Eu não vejo isso como uma possibilidade real. Todos esses acordos de proteção mútua, né, se assim a gente pode chamar. É triste porque a gente voltou ficou naquela corda bamba de novo, à mercê de qualquer coisa. E depois nós temos a figura, a personalidade do Putin é uma coisa mais perigosa também, né? Porque a gente tem a China como um grande... Mas a gente tem um homem, pelo menos, sensato lá. Agora, o Putin não é um homem sensato, não é um homem sensato. 24 anos no poder... Putin, Erdogan, e aí você vai colocar mais um monte de gente ali que é gente do mal, né? Tem mais... Você quer falar mais alguma coisa? Depois a gente... Vamos lá. Galã, filho de padre, causa curiosidade no TikTok e ganha 300 mil seguidores. Daniel, é bonito mesmo, menino, olha, muito bonito. Daniel foi adotado pelo pai, o padre Roberto Carlos Scaler, quando tinha 7 anos. O pároco já visitava o abrigo em que o menino vivia. Então, filho do padre, o pessoal pensa, o padre pulou a cerca e teve ele. Não foi. Então, eu acho interessante falar, porque é interessante essa figura de padre adotar um filho. Eu vou dar só mais ou menos a compreensão do direito canônico e também, primeiro, padre pode adotar um filho? Sim, pode adotar. Não há, porque no direito canônico, o direito canônico é o direito que rege a igreja, né? Tudo que nós fazemos, né? Não só os padres, mas os fiéis também, são regidos pelo direito canônico, que é a base do direito que nós temos aí, o direito romano, né? Não existe nenhuma prescrição clara proibindo que o padre adote um filho. E na esfera civil também não há nenhuma proibição de que o padre adote alguém. Embora o Estatuto da Criança e Adolescente coloque o padre, a figura do padre, lá no último da fila. Tem vários outros que possam adotar, né? Não é comum, mas é importante que
se o padre faz isso, ele deve fazer com a anuência do bispo. Então, se ele fez isso, adotou de papel passado um filho, ele fez com a anuência do bispo. Teve uma autorização. Uma autorização. Agora, os chamados canonistas que estudam, debruçam sobre direito canônico, dizem que não deveria acontecer isso. Por quê? Porque o celibato que nós assumimos não é só não casar, o celibato não é só não casar. O celibato, ele compreende a tríplice renúncia, que é função genital, que é o amor conjugal, homem e mulher, né? E também a paternidade humana. Paternidade humana. A gente fala paternidade humana porque o padre é pai espiritual, né? Padre é pai, né? Então, na verdade, os canonistas dizem, não deveria, embora o direito canônico diga não tenha nenhuma prescrição, né? Ele diz não deveria, por quê? Porque ele está ferindo aí uma das tríplices renúncias, que é a paternidade humana. Mas a gente vê isso, é muito comum a gente ver que padres tenham adotado. E esse menino teve uma educação muito boa, teve educação, né? E eu tenho relatos de filhos adotados de padres que tiveram, né? Às vezes foram devolvidos para abrigos, né? Geralmente tem muitos padres que acabam adotando porque é devolvido para abrigo, acaba adotando. Tem educação perfeita, não tem nenhum problema, né, psicológico, porque é filho do padre e tal, e até, na verdade, até algo... Ele é um rapaz feliz, não teve nada que pudesse... Ele fez uma declaração nas redes sociais, ele falou o quanto ele é grato, né, ao pai dele, quanto o pai dele deu uma educação boa para ele, o quanto ele admira a fé do pai dele também, né? Não sei se vocês acompanharam. Eu vi a postagem e aí fui ver os comentários e muita gente tava pedindo pro padre ser o sogro. É demais, é verdade. Ó, filho do padre agora, o padre é sogro, então uma figura nova. Os netos do padre, enfim, a família toda, né? Mas me preocupo, padre, me preocupo. Eu acho que a função do sacerdote aí, quer dizer, não tem nada senão uma compreensão clara dessa tríplice condição. Ele tem essa ideia da paternidade geral, a paternidade dos fiéis, e que no momento em que sofre uma concorrência, eu acho que há uma divisão potencial. É a mesma ideia do sacerdote ele ter uma esposa. Sim. Não é uma questão, nem eu diria assim... Não é moral, não é nada. Não, é porque o sentido de o padre não se casar, não ter uma família, é para que ele esteja livre para todos. Ele não exclusiviza um amor, mas ele ama todos, né? Ele esteja dedicado, né? Dedicado, é por causa disso. E o fato de não ser proibido ou de ser permitido, isso também não significa que precise fazer. Eu acho que tem que ter um cuidado. E principalmente diante de questões que nós vivemos já de algum tempo para cá. É verdade, né? Eu acho que tem alguns perigos. Sim. Mas é interessante, porque eu quis deixar claro, embora não existe nenhuma prescrição no direito canônico, clara, mas às vezes não convém. Na verdade, a minha sobrinha mora comigo. Posso dar uma opinião? Pode dar uma... Eu acho que quem é contra uma pessoa ser adotada vai lá e adota no lugar, então é verdade, não deixa no abrigo. É verdade. Geralmente essas adoções, que eu li muito sobre essa questão das adoções dos padres, geralmente eram adoções que eram complicadas, que não tinham ninguém para adotar, que não tinha... A gente não sabe também o contexto no qual esse padre fez essa adoção, né? Como que essa criança apareceu para esse padre nesse sentido, né? Será que deixaram próximo? Será que pediram para ele cuidar e ele ficou? Ainda não acompanhei essa história também. Se ficou lá e foi ficando... será que ele foi no abrigo e fez uma adoção? Qual que é o contexto também dessa história? Eu até compreendo, eu concordo com isso, que eu acho que a questão justamente do padre não constituir a própria família é para que ele possa se dedicar de uma forma... integral, ou enfim, o mais integral possível para um ser humano, a paróquia dele e tudo mais. Mas eu também acho que, então assim, se dedicar igualmente a todos, mas eu também não acho que seja errado se dedicar mais a quem precisa mais. Então uma criança que quem pode falar do catolicismo é quem é católico e professa a fé. Então veja, entrar numa seara como... Ixi, até caiu o microfone, pelo amor de Deus. Entrar numa seara dessa... De novo, gente!
Eu vejo como perigoso, né? Eu vejo como perigoso. Eu estava falando, né? A minha sobrinha ela veio estudar em São Paulo, ela veio morar comigo e tal. Veio morar e eu praticamente assumi ela como se fosse minha filha, porque... E eu sempre dizia, para quem Deus não deu filhos, o diabo deu sobrinhos. Atenção, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. O que é o Tribunal Penal Internacional e por que ele preocupa autoridades israelenses? O tribunal também está investigando crimes pelo Hamas no ataque terrorista do dia 7 de outubro de 2023. O que é o Tribunal Penal? A gente precisa separar duas instituições. Uma delas é a Corte Internacional de Justiça, que é uma corte da ONU que julga os estados, então julga os países. Então vai falar se, por exemplo, o Brasil ou a Argentina ou qualquer outro país é culpado por alguma disputa. Sua nação, né? Vai ser um país contra o outro, por exemplo. E o Tribunal Penal Internacional, ele foi criado em 1998 pelo Estatuto de Roma e ele julga indivíduos. Então ele vai julgar pessoas por genocídio ou crime de guerra. E a preocupação agora que existe em Israel, inclusive existe em relação à Rússia, a gente está falando do Putin agora, existe um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o Putin, presidente da Rússia, por conta daquela deportação em massa de crianças ucranianas para a Rússia. A preocupação de Israel é que o mesmo aconteça com autoridades do governo israelense. Por conta, a grande preocupação são crimes de guerra e principalmente aquele cerco que foi feito a Gaza, que causou uma fome generalizada. Então, existe esse receio. Israel, assim como outros países, como a Rússia, os Estados Unidos, não fazem parte do Estatuto de Roma. Então, não fazem. Não, porém, 124 países do mundo fazem. Então, isso, caso houver aí um mandado contra o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, isso, além de ser uma vergonha internacional, restringiria muito a viagem dele, porque ele, caso pisasse em 124 países... Poderia ser preso. Poderia ser preso. Em 124 países ele poderia ser preso. Porque caso haja condenação, vale para esses países que assinaram... Para esses países e vale inclusive para o território de Gaza também. Também. Porque Gaza é controlada pelo Hamas. E o Hamas, além de ser uma organização terrorista, obviamente, tem um papel na política desde 2006, quando foi eleito para governar Gaza. E a autoridade palestina, desde 2015, desde 2012, atua como um membro observador da ONU. Então, seria perigoso para o Netanyahu. Só para trazer aqui para perto da nossa realidade também. Vai acontecer, no final do ano, aqui a cúpula dos BRICS no Brasil. Isso. E o Itamaraty se viu na obrigação de convidar o Vladimir Putin. Mas convidou, como tem que convidar qualquer outro chefe de Estado. Porém, ele muito provavelmente não vai vir, porque senão o Brasil vai ter essa obrigação judicial de emitir um mandado de prisão para o Putin. Do Putin, sempre. Porque ele já foi condenado. Já foi condenado e o Brasil é signatário do Estatuto de Roma. E aí o Brasil teria que ter, por força de lei, prender o Putin. Ele provavelmente vai mandar o Lavrov ou alguém no lugar dele. Para não ser preso. É. Muito bem. Isso aí. Próxima notícia? Vamos lá. Cidades inteiras do Rio Grande do Sul terão que mudar de lugar. Nossa Senhora. Diz pesquisador que alertou para o despreparo contra a chuva. O ecólogo Marcelo Dutra da Silva defende que plano de reconstrução do Estado priorize áreas seguras e estratégias para adaptar cidades gaúchas a eventos climáticos extremos. O Antônio é ligado nessa questão ambiental, mudar de cidade. A gente já viu que houve, por causa de hidrelétricas, por causa de construções, às vezes, de cidades inteiras que mudaram, né? E mudaram para lugares mais seguros, para que não fosse inundado. Isso é viável, então? Não, eu não acho que é viável. Pode ser necessário. Viabilidade para isso significa um aporte bilionário para que isso possa acontecer. Com certeza. Eu não sei se isso seria... Lógico, vamos pensar o seguinte. A geografia do Rio Grande do Sul mudou. O que era não será mais. Sim. Muitas coisas, quer dizer, você vai ter o achatamento, você vai ter uma série de...
a questão da própria profundidade do rio, a calha, ela vai se modificar. Você diz que mudou por causa da enchente. Por causa de tudo isso que aconteceu. Então, você tem um problema espalhado pelo estado do Rio Grande do Sul de forma generalizada. Então, significa dizer que eu vou tirar da cidade X e vou mudar para o local Y na mesma cidade? Quem é que não sai do próprio lugar onde nasceu e não tem vontade de voltar para aquele lugar? Então, não é tão simples, não é uma questão mecânica, não é uma questão territorial, simplesmente. Nem uma decisão política também. Nem tão pouco política, porque o político ele não toma decisões racionais. É conveniência. Então, quando a gente ouve uma coisa como essa, isso me parece uma ideia daquelas de Emirados Árabes, o pessoal árabe que quer fazer cidades fakes, né? Tem toda uma história atrás disso. Quando você tem uma mudança por causa de uma hidrelétrica, porque não tem como a pessoa mudar. Aqui em São Paulo nós temos a cidade de Natividade da Serra, que fica ali perto de Taubaté e tal. Foi feita a represa de Paraibuna, então a represa alagou a cidade, eles puseram a cidade mais, Natividade da Serra foi um pouquinho mais para cima, né? Mudou a cidade, assim como tem outras cidades. Mas é porque a pessoa não tem como morar ali dentro. Mas quantas mil pessoas foram de fato desinstaladas? Nós só falamos de Rio Grande do Sul com quantos milhões de pessoas, né? É verdade. Todo o entorno foi sacrificado, você tem alguns poucos lugares que não estão afetados por isso, mas e aí? É verdade. Pouquíssimos lugares, né? Poucos lugares. E é importante lembrar também que tem gente ainda, por mais que a água bateu no peito, bateu no ombro, tem gente que não saiu de casa. Não saiu, por quê? né? Não saiu de casa, porque é difícil deixar o próprio lugar, né? É difícil deixar. Então, assim, tem vídeos sendo espalhados e tudo mais, a Defesa Civil indo buscar essas pessoas e essas pessoas não querendo sair do seu próprio lugar. Da onde elas vivem, de onde elas moram, entendeu? Então, assim, vai chover mais no fim de semana, eu quero até deixar esse alerta pra gente que tá chegando ao final já, padre, do programa. Agora que eu tô vendo, já tá chegando no final. Então é bom a gente deixar esse alerta de previsão de chuva para os próximos dias, porque esse fim de semana a tendência de pelo menos 300 milímetros de chuva sobre o sul do Brasil, mais uma vez. 300 milímetros, é muita coisa. É muita coisa. Choveu uma média de 700, 800 milímetros em algumas regiões, né, doutor, nesses últimos dias. 200% em um dia, comparado ao que aconteceria em 2 meses. Olha só, que interessante. Isso é absurdo, né? É muita chuva, é muita água e a tendência de mais água vindo por aí na região sul do Brasil, nas mesmas regiões que foram afetadas, inclusive, pela chuva nos últimos dias. Então, atenção, essas pessoas que infelizmente estão nas suas regiões, nas suas casas, que não saíram, essas pessoas têm que ter muito cuidado nessa hora, nesse momento, porque a previsão é de mais chuva. Quando as pessoas estão no processo de não sair, é tudo... Quer dizer, tudo não, desculpa. Você tem toda a questão da territorialidade, toda uma série de coisas, mas também tem o medo do saque. Quanta gente mal intencionada nesse momento. Muita gente, muito absurdo acontecendo, né? É o preço aviltado de água, é o preço aviltado de comida, é o preço aviltado de transporte. Gasolina. O que é aquilo? Absurdo. Acabou o programa, não acredito, gente. Olha aí, tá vendo? Olha... A música da Paula, pode levar a música da Paula pra gente. Não tem que dançar, não, né? Posso falar só mais uma coisinha pra gente encerrar? Dá tempo, padre? Não, eu vou dar tudo aqui pra vocês. Estou aqui com vocês hoje na Rede Vida, no Bendita Hora, participando. Minha mãe é uma ex-freira, gente. Eu sou muito católica. Olha aí, gente! A gente tá falando de filho do padre. Filha da freira aqui, ó. Minha mãe. Ainda bem que eu defendi que padre pode defender. Tá vendo? Deixa eu falar sobre isso um pouco, porque esse fim de semana é Dia das Mães. Minha mãe foi uma ex-freira, uma mulher que não teve estudo. Que lindo! Mas que me ensinou muito sobre fé, sobre religiosidade. Lucelena. Então, enfim, sou muito apegada à religião, sou uma moça católica também, então quero desejar esse feliz Dia das Mães aí nesse fim de semana, contando essa história. Minha mãe é uma ex-freira, sou comunicadora. Tá assistindo a gente? Tá assistindo. Lucelena, que demais! Ela que devia ter vindo aqui hoje. Pois é, morou no convento muito tempo, muitos anos lá no Ceará, acabou conhecendo meu pai, tô emocionada, acabou conhecendo meu pai. História bonita, que bonita. Enfim, me criou pra fé, pra religiosidade também. Que bonito isso. Outros caminhos, mas não me ensinou tanto sobre política, mundo internacional, sobre tudo isso, mas me ensinou o primordial, que foi fé, religiosidade, Deus, Jesus. Então é algo que eu tô me sentindo muito honrada mesmo de estar aqui com vocês. Obrigado.
Lembrando nossa enquete, olha lá, a gente comemora, a maioria acertou, a maioria, 62,5%, a declaração Schuman celebra a paz entre o continente europeu, tá certo? Hoje é o dia da Europa. É o dia da Europa, Olha. dia da Europa. 37,5%. Tá cheio de evento. Americana. Errou, 37,5%. Olha aí que beleza. Vamos lá. Paula Nobre, olha aqui, ó, você vai achar a Paula no Instagram, @PaulaNobre. Isso aí. Vai lá seguir a Paula Nobre. Ó. O site dela é paulanobre.com. E esse telefone eu posso dar ou é o seu telefone para você? Dá Não, mas o eu- telefone aí. Ah, não vou dar não. Não dá não, padre, Não dá deixa não. aí. Já tá lá na tela. Paula, já. Olá. Tira esse telefone. Paula Nobre. Deixa eu anotar aqui, porque eu Tá gostei vendo? da Paula. Ah, tá vendo? Olha aí, ó. Então me liga. Doutora Amanda Sanches, oftalmologista, não toma café, está aqui com a gente. Olha aí, chamou a Paula de olho senil, mas né? Não foi isso, gente. Eu tô vai. sendo difamada aqui. Você vai seguir ela no canal dela, que tá ótimo. Canal do YouTube é doutora.amanda Sanches, né? ó? Doutora.amanda Se quiser Sanches. ter olho azul, brincadeira. Não. Ela não faz. Não recomendados pelo conselho, não fazemos. No Instagram, doutora.amanda Sanches. Urian Fancelli, olha aí, Urian Fancelli aqui com a gente, aqui, olha. No Urian Fancelli, o Instagram do Urian é Urian Fancelli. Olha, Fancelli com dois... Chique, né? É chique, não chega... olha, é chique mesmo. E também o Antônio Siqueira, atenção, Antônio Siqueira no Instagram é @antônio.oliveira.siqueira. No LinkedIn, Antônio Siqueira Prolab. Muito obrigado. Acabou o programa, aumenta o som. É.